como eu expliquei, a gente vai ouvir os que convocaram a atividade. A Rita está tentando me abandonar, mas eu peço que ela não faça isso. E vamos ouvir agora o Breno Alves. Senta aqui, porque assim que ela Bom dia a todos, Não, a gente combinou de fazer aqui uma rápida intervenção sobre a questão internacional, que tende a não ser a questão principal da nossa conversa, mas para a qual a gente tem que estar muito atento, dada a velocidade dos fatos e a sua importância. Nós estamos vivendo num período novo. Eu acho que esse período novo começou em fevereiro de 2022. O marco desse período é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Por que ele é importante? Porque nesse momento se quebrou um dos pilares da ordem unipolar que passou a existir desde o fim da União Soviética em 1991. Qual é esse pilar? O monopólio da guerra. Os Estados Unidos detinham o monopólio da guerra para impor os seus interesses e, em última instância, garantir essa ordem unipolar no planeta. A Rússia, em 22, ao atacar a Ucrânia para impor os seus interesses de segurança, a Rússia quebrou o monopólio da guerra. E isso abalou um alicerce da ordem internacional. Os Estados Unidos e a OTAN vinham provocando há anos a Rússia, ampliando a expansão militar na Ucrânia como uma faixa de cerco a Moscou, acreditando que a Rússia terminaria por capitular a essa pressão. Não acreditaram que a Rússia pudesse revidar como revidou. E a partir de 2022 nós passamos a ter um novo cenário, não um novo período. A gente continua a viver um período contra-revolucionário, que é aquele período iniciado com o fim da União Soviética em 1991, mas nós passamos a viver uma nova situação, uma situação na qual a crise de hegemonia dos Estados Unidos e do sistema imperialista liderado por Washington, essa crise se aprofundou exatamente porque perdeu o monopólio da guerra. Então, nós temos que ter isso bem evidente, na minha opinião, nas nossas análises. Um mundo que já vivia uma situação de polarização crescente, apesar da palavra polarização não ser do gosto do nosso companheiro Edinho, o mundo, apesar de viver uma situação de polarização crescente ainda antes de 2022, mudou o patamar em 2022. Mudou o patamar. Os Estados Unidos fazem uma aposta desde antes, e ela é aprofundada depois de 2022, em que a estratégia ou a frente principal para tentar deter a hegemonia norte-americana, a frente principal não é a economia, é a guerra. Porque exatamente no terreno militar os Estados Unidos ainda mantêm sua superioridade sobre a aliança sino-russa. É no terreno militar, não é no terreno econômico. E o terreno militar não apenas seria nos cálculos das elites norte-americanas, não apenas seria o terreno que seria mais favorável para tentar deter hegemonia, como a guerra também o principal vetor econômico dos Estados Unidos, não apenas porque ela impulsiona o complexo bélico-industrial, onde se concentra a mais elevada taxa de lucro das corporações norte-americanas e também a mais elevada taxa de expansão, como também porque o complexo bélico-industrial reativa outros setores da economia norte-americana, como, por exemplo, o setor de energia. As sanções contra a Rússia fizeram que a Europa arcasse com rupturas de contratos com a Rússia e passasse a adquirir energia dos Estados Unidos. Isso trouxe para dentro da Europa uma taxa inflacionária brutal e um aumento das vendas de energia, especialmente de gás de efeito dos Estados Unidos para a Europa, um aumento de 40% nas vendas e de 70% nos preços. Então o complexo bélico industrial tem esse
esse papel. Essa aposta na estratégia militar, ela é consensual entre as distintas alas do sistema imperialista, seja os democratas ou os republicanos, para falarmos das representações políticas dos Estados Unidos. O que difere é a condução dessa estratégia. Os democratas, fundamentalmente, apostam tanto na economia quanto na militarização, na lógica da internacionalização. Porque é um problema no qual confluem dois aspectos. Os democratas representam o setor da burguesia norte-americana. E os democratas desenvolvem uma estratégia militar baseada na influência direta e no comando direto dos Estados Unidos sobre os distintos setores do sistema imperialista, especialmente a Europa. E nesta lógica, os democratas desenvolveram uma estratégia militar baseada no conceito democracia contra autoritarismo. E uma guerra que se deflagra, uma estratégia militar que se deflagra por várias frentes, tanto no Mar da China, na Ásia, quanto na Europa, ou em qualquer outro território, como o próprio Oriente Médio. Os republicanos, aparentemente, estão tentando desenvolver uma outra operação, uma outra lógica em relação a essa estratégia, cujo objetivo principal é tentar separar a Rússia da China. Ou seja, tentar criar um caminho pelo qual a aliança estratégica entre Rússia e China ela se enfraqueça. E a lógica pela qual opera o novo presidente eleito dos Estados Unidos, ajudado pelas suas entrevistas, é uma lógica baseada muito menos em internacionalização e muito mais em nacionalismo. Ou seja, defender os interesses norte-americanos em primeiro lugar e não os interesses gerais do sistema imperialista. Nos interesses nacionais, nem sempre esses interesses nacionalistas, nacional-chauvinistas dos Estados Unidos coincidem com todos os interesses do sistema imperialista. O que Trump está dizendo é que os interesses da Europa são secundários em relação aos interesses norte-americanos. De tal maneira que, para os interesses norte-americanos, é importante afastar a Rússia da equação e concentrar todas as suas forças econômicas e militares contra a China, ainda que o custo disso seja deixar a Europa à própria sorte, no que diz respeito ao seu litígio com a Rússia. Isso é uma mudança que não deve ser desconsiderada em termos de que representa a vitória de Donald Trump. E a vitória de Donald Trump também representa, nessa mesma lógica, muito maior pressão, na minha opinião, sobre o que os norte-americanos sempre consideraram seu território de reserva, que é a América Latina. Ou seja, desde os tempos da doutrina Monroe, ela sempre foi sujeita a uma dupla interpretação, né? A América para os americanos do norte, né? É uma doutrina que nasce se contrapõe com o colonialismo europeu, mas evidentemente ela passou a ser empregada como um conceito que busca colocar a América Latina sob a tutela norte-americana. Donald Trump, a sua tendência é enfraquecer suas relações com a Europa, operar a partir desses interesses nacional-chauvinistas norte-americanos, e entre esses interesses está enquadrar ou recuperar a influência norte-americana na América Latina. É o território no qual os Estados Unidos teriam maior facilidade para fazer, mais do que na Ásia ou na África. Então nós deveremos ter tempos difíceis na América Latina com o governo Donald Trump. Por fim, para concluir, a gente vive então esse processo de aprofundamento da polarização. O centro da polarização, a meu juízo, é aquela que opõe os povos do mundo ao sistema imperialista.
não é essa pataquada de democracia versus extrema-direita, isso é um aspecto secundário da situação internacional. O aspecto principal é a luta dos povos contra o sistema imperialista, o que deveria nos levar a reforçar de forma incondicional a construção de um campo anti-imperialista, que é esse campo que vai surgindo sob a liderança fática de China e Rússia, e que inclui governos, países e estados com os modelos mais diferentes, modelos e sistemas econômicos e políticos mais distintos, que vai da China socialista à República Islâmica do Irã. Reforçar esse campo anti-imperialista é uma questão decisiva nesse momento. Os espaços intermediários eles vão se escoando. Essa lógica de não alinhamento nesse contexto, ela é, a meu juízo, absolutamente ineficaz e tendendo, no caso brasileiro, a reduzir brutalmente a inserção internacional do Brasil. Ou seja, o Brasil tem um grande espaço no campo anti-imperialista se resolver ocupar a terceira cadeira, ao lado do Rússia e China. O Brasil não tem nenhuma relevância na lógica do não alinhamento. Tende cada vez mais a irrelevância. Além disso, não contribuir para um projeto interno de desenvolvimento e justiça social. E nós vivemos uma era da qual os conflitos vão se aprofundar. O que hoje ocorre na Palestina, o que ocorreu meses antes de outubro de 23 na África Ocidental, são sinais, os primeiros sinais de que a crise do sistema imperialista poderá levar a uma nova onda de rebeliões e lutas populares. Embora hoje o tempo pareça muito escuro, especialmente em função da vitória de Donald Trump e do massacre contra o povo palestino, os sinais desses últimos anos, incluindo a quebra do monopólio da guerra, é de que nós poderemos entrar numa outra onda, repito, de lutas e rebeliões contra o sistema imperialista. E creio eu que essa situação internacional, que eu aqui tentei, de uma sintética colocar do meu ponto de vista, essa situação internacional obrigatoriamente tem que estar muito presente na construção de uma linha política para a esquerda brasileira e para o nosso partido, o PT. Muito obrigado.